Quais são as atuais espadas de Roronoa Zoro? Zoro já dominou todas elas? E além disso, será que ele vai continuar com essas mesmas espadas após o arco de Wano? Ficou curioso? Então bora entender essas interrogativas agora. Zoro já começa o arco de Wano sendo acusado de ser um assassino e incitado a cometer o seppuku. O seppuku, galera, para quem não conhece, era uma prática do Japão feudal muito utilizada entre os samurais para morrer de uma maneira honrosa. Nesse exato momento, Zoro percebe as reais intenções daquele samurai. Um deles estava portando a sua Shisui. Nesse momento, Zoro saca ali a faca de uma lâmina curta que seria usado para cometer o próprio seppuku dele e envolve com o seu haki. Nesse momento ele lança um vento cortante contra o líder dos samurais. Logo após esse ocorrido, Zoro recupera suas 3 espadas e já utiliza o seu estilo Santoryu, que é o estilo 3 espadas. E além dele derrotar todos os samurais ali presentes, ele também destrói todo o dojo deles. Zoro já começa o arco de Wano portando 2 espadas de grau Oasamono, que pertence a um grupo de 21 espadas de alto grau, e uma espada de grau Ryo Asamono, que pertence a um grupo de 50 espadas de grau hábil. Ou seja, galera, Zoro já começa o arco de Wano portando 2 espadas de alto escalão. A Sandai Kitetsu é uma espada de grau Ryo Oasamono, e como todas as Kitetsu, é uma espada amaldiçoada, além de serem sedentas por sangue. Todos os seus antigos usuários foram levados à morte por hesitar cortar com essa espada. Galera, essa espada realmente é uma espada sanguinária, até mesmo com seus próprios usuários. Assim, ela se tornou uma espada solitária, pois a maioria tinha medo dela. Até mesmo o dono da loja de espadas em Longtown tinha receio dessa espada. Mas isso não foi um problema para Roronoa Zoro, pois ele desafia a maldição da Sandai Kitetsu naquele exato momento e ganha o respeito dessa espada. Zoro sempre corta além do normal, ou seja, mais do que deveria, sendo um dos espadachins mais insanos nesse quesito. Eu poderia citar vários exemplos aqui de Zoro cortando com muita vontade, muita insanidade. Em Punk Hazard, por exemplo, contra Monet, ele chega a se comparar a uma fera selvagem e, mano, é um dos cortes mais sinistros de Roronoa Zoro. Um detalhe sobre a Sandai Kitetsu é que ela tem consciência própria. O próprio Roronoa Zoro, quando empunhou ela pela primeira vez, disse que ela é semelhante a uma criança problemática, ou seja, difícil de domá-la, difícil de educá-la. E a próxima espada é o Adou Ichimonji, que é de grau Oasamono, uma das melhores espadas do mundo de One Piece. Zoro geralmente utiliza ela em 2 situações, ou para fazer o estilo Santoryu, que é o estilo 3 espadas, ou para fazer o estilo Nitoryu, que é usando apenas uma espada, o estilo solo. E geralmente quando o Zoro utiliza essa espada no estilo Santoryu, ele coloca ela na boca. Eu particularmente vejo esse gesto como um sinal de respeito com a sua falecida amiga e portadora antiga usuária dessa espada. Zoro também utiliza essa espada no estilo Nitoryu, que é usando apenas uma das suas espadas. Recentemente agora, na luta contra Appo, Zoro estava utilizando a Ema, mas ele guarda e saca a Adou Ichimonji para ficar mais rápido e mais certeiro, para fazer o estilo de uma única lâmina. Mas será que Zoro vai manter essa mesma reação, essa mesma atitude de usar a Adou Ichimonji com estilo só após o arco de Wano, mesmo estando com a Ema, que é uma espada tão forte quanto a Adou Ichimonji? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa atitude de Zoro. A Adou Ichimonji é a espada que está há mais tempo com o Zoro. Ele ganha essa espada quando ainda era criança, após o falecimento da sua amiga Kuina. Então o Zoro, por estar mais tempo com essa espada, ele fez muito mais coisas, muito mais feitos com ela. Até mesmo lutar contra o maior espadachim do mundo no começo do anime, contra Drácula e Mihawk. E ela foi a única espada que não quebrou naquele momento, mostrando o tamanho da resistência dessa espada. E além dessa espada se permanecer intacta após o golpe de Mihawk, Zoro fez outros grandes feitos com ela.
como por exemplo derrotar o Mr. One em Alabasta, que tinha um corpo praticamente de ferro, e também lutar contra Kuma em Thriller Bark. Ou seja, a Wadou Ichimonji é uma excelente espada, mas ela só fez todas essas proezas devido também a Zoro, que é um espadachim acima da média. Zoro também começa o arco de Wano portando outra espada de grau, o Asamono, a Shusui, que era do lendário Ryuma, um poderoso espadachim do passado. Mas quando o Hiyori vê essa espada com o Zoro, ela pede para ele devolver a espada, pois a espada representa a honra do seu portador após a sua morte. Então Hiyori oferece outra espada para completar o arsenal de Zoro, que é a espada Ema, também de grau o Asamono, antiga espada de seu pai. Não é qualquer pessoa que pode portar a espada Ema, pois a principal característica de Ema é sugar o haki do seu usuário e ela se torna uma lâmina instantaneamente negra. Ema é conhecida por cortar as profundezas do inferno. Então somente um usuário com grande quantidade de haki pode empunhar essa espada. Até mesmo Oden, que tinha um haki avançado, ele não conseguiu dominar essa espada por completo. Então somente um usuário poderoso com grande quantidade de haki pode empunhar essa espada. Caso contrário, toda a sua energia será drenada. Oden tinha um haki do armamento avançado, mas nem mesmo ele conseguiu dominar a espada Ema, porque quando o usuário domina a espada, ela se torna uma lâmina negra permanente, assim como o que acontece com a Yoru de Mihawk e também com a Shusui quando estava com Ryuma. A Yoru de Mihawk é dita como a espada mais poderosa, pois ela se encontra nesse estágio. Mas eu particularmente acredito que tanto a Ema quanto a Wadou Ichimonji podem se tornar tão poderosas ou mais poderosas que a Yoru de Mihawk, quando dominadas por completo. Então Ema agora pertence a Roronoa Zoro. E Ema tem uma maldição que se o portador não deixar sugar o seu haki, ela vai acabar sugando mais e mais do seu haki e levando aí o seu portador à morte. Quando o Zoro pega pela primeira vez Ema de início, ele tem alguns problemas com Ema nesse sentido de sugar o haki. Mas agora, contra Kaido recentemente, ele está entendendo melhor o propósito dessa espada. Ele deixa a Ema sugar o seu haki o quanto ela quer e depois ela devolve esse haki de volta para Zoro. Então, galera, as espadas de One Piece possuem consciência própria, ou seja, tem um espírito ali que quando o usuário conversa com a espada, cria ali uma boa relação, surge ali uma espécie de união perfeita. E é nesse momento que tanto o usuário e a espada se tornam extremamente poderosos. Um exemplo disso é a própria Yoru e o próprio Mihawk. A espada Ema, ela é semelhante à Sandai Kitetsu no quesito de testar o seu usuário. A Sandai Kitetsu, ela testa o usuário que hesita em cortar. A Ema, ela testa o seu usuário sugando o seu haki. Se o usuário dar o haki que ela está pedindo, ela vai cortar o que deve cortar e devolve novamente a mesma quantidade de haki para o seu usuário. E nisso se torna uma sincronia perfeita. Ou seja, o espadachim entende a espada que tem que dar o haki e a espada também entende que deve cortar e devolver o haki para o seu usuário, criando uma espécie aí de sincronia perfeita entre espada e portador. Bem, pessoal, essas são as atuais espadas que Zoro está utilizando no arco de Wano. E que arco, hein, galera? Um dos melhores aí, com certeza. O próximo passo de Roronoa Zoro agora é tornar as suas 3 espadas e lâminas negras permanentes. Segundo Hitetsu, se Zoro conseguir fazer Ema se tornar uma lâmina negra permanente, ela vai sair do grau Oasamono e ir para o grau supremo das espadas, que é o Saijou Oasamono, que são as espadas mais poderosas do mundo de One Piece. Entre elas aí estão a espada Acer, que era de Gold Roger, a Murakumugiri, que era de Barba Branca, e a Yoru de Dracule Mihawk. Então, galera, Zoro tem grande potencial para isso, e eu acredito que ele deve fazer isso, porque ele quer se tornar o maior espadachim do mundo, e para se tornar o maior espadachim do mundo, ele tem que derrotar Dracule Mihawk. E, como eu disse antes, Yoru e Dracule Mihawk tem uma sintonia perfeita, não é à toa que o cara é o maior espadachim do mundo. Então Zoro deve evoluir não somente o seu haki, mas também todas as suas espadas.
E é isso, galera. Essas são as atuais espadas que Zoro está utilizando no arco de Wano. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e também ativa aí as notificações. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu!